nós convidamos uma pedagoga, a Juliana Bis, para bater um papo comigo e com você aí de casa para falar sobre o comportamento das crianças e principalmente como é que nós adultos, pais, mães, podemos lidar com tudo isso. Tudo bem? Tudo Seja bem. bem-vinda. Muito obrigada. Obrigado por aceitar o nosso convite aqui para falar sobre esse tema. Eu que agradeço. Tema importante, né, mulher? Com certeza. Oh, meu Deus do céu. Já começo aqui. A gente tem uma reportagem para mostrar daqui a pouco, mas antes, eu quero saber de você, pedagoga, há quanto tempo? Quase 20 anos. Meu, uma vida. Uma vida trabalhando com crianças, então? Sim, exatamente. Então já acompanhou muito essas mudanças. Sim. Nesses últimos 20 anos, quais foram as dificuldades que você percebeu enfrentadas pelos pais na hora de educar os filhos? O mundo está cada vez mais acelerado, É isso. né? E hoje o que a gente percebe é a grande dificuldade entre intercalar a vida profissional dessa família, que hoje trabalha muito mais, né? Quando a mulher foi para o mercado de trabalho, criou-se a necessidade de levar as crianças cada vez mais cedo para a escola. E aí conciliar tudo isso, essa vida profissional com a educação das crianças, com certeza é um desafio muito grande para a maioria das famílias. Você E acha para que- essa criança entender também Pois é. toda essa dinâmica familiar. Porque se de um lado nós temos os pais que sentem esses reflexos, do outro a gente tem algo que é muito mais grave, que é a percepção da criança. Com certeza, exatamente. A criança precisa de acolhimento, né? Primeiramente, a base de todo o processo de desenvolvimento desde o momento que ela nasce, desde a gestação, né? A criança tem vida a partir do momento da gestação já. Então, desde esse começo de vida, ela precisa de muito acolhimento, de muito afeto, de muita segurança nessa família que ela vai chegar. Então, sim, a agitação da vida, essa rotina desenfreada que a gente vive nos dias de hoje, interfere, sim, no desenvolvimento dela, né? Juliana, eu convido você, convido também os nossos telespectadores a acompanhar a reportagem que vem na sequência, porque as telas fazem parte do nosso dia a dia. E não é de hoje. Pode ser num computador, num celular, num tablet. Você aí que está me acompanhando agora, você está me vendo através de uma tela, a tela da televisão, a grande maioria dos nossos telespectadores. E essa superexposição tem um efeito também não só em nós, adultos, mas como a gente tem visto, percebido nas crianças também. Como usar as telas de forma saudável com os pequenos, hein? Os já nativos digitais já nasceram com essa tecnologia toda. Nós não, nós acompanhamos a transição, essa mudança. Não é fácil e, em alguns casos, a solução é até um detox total. Como eu disse, nós convidamos uma pedagoga, nesse caso a Juliana Bis. Ela veio aqui para a gente poder discutir, falar sobre os desafios da infância, orientar os pais de que maneira eles podem agir nesse caso. Eu falo eles porque eu não sou, mas de alguma forma a gente acompanha, tem os sobrinhos e nós sabemos a dificuldade que hoje os pais têm de fazer essas crianças deixarem essas telas. E existe também um público muito grande de pais que fazem questão. É como se fosse, cala a boca. Exato. Tem muito disso também, né, Ju? Tem muito disso. A criança, ela precisa se desenvolver de maneira saudável. E é claro que no mundo que a gente vive hoje, elas não podem ser criadas numa bolha com zero acesso. Como se isso aqui não existisse. Exatamente, faz parte do mundo que a tem como gente está fugir. vivendo. Exato. A Organização Mundial da Saúde orienta que crianças até 2 anos tenham zero contato, né? A tela, assim como o açúcar, né? A tela também. Orienta-se que até os 2 anos elas não tenham esse contato. Dos 2 aos 7, orienta-se 1 hora por dia, com supervisão dos pais, né? Existe até uma tabela. Existe uma orientação, Sim, né, sim. em relação a esse acesso que as crianças podem ter, né, para você ir encontrando justamente esse equilíbrio, não privar a criança desse mundo que existe hoje, mas sempre assistido, porque a gente sabe também dos perigos que existem. Vamos pegar o exemplo da reportagem que nós vimos aí. A mãe, o pai, obviamente, chegaram no extremo de um desespero, talvez, de tirar completamente. Também não é esse o caminho, não é ser extremista, porque a gente também pode ter alguns reflexos negativos desse tipo de ação. A criança vai sofrer o que a gente fala da abstinência naquele primeiro momento. Então, você vai encontrar um período de crises aí,
né? A criança que tem muito contato, que passa muito tempo, quando você tirar isso completamente dela, no primeiro momento ela vai sofrer, né? E aí você tem que lidar com outras frustrações. A gente fala muito hoje do quanto está difícil lidar com as habilidades socioemocionais das crianças, porque elas não interagem, elas não brincam, porque como na tela tudo é muito fácil, tudo é muito rápido, fica muito mais difícil ela brincar com brinquedo, aprender, né, com o ócio da criança é muito importante para essa fase de vida. Atividade física, Exatamente. a inteligência física, né, motora. E aí você tocou num ponto que é muito importante, porque assim o lúdico ele está saindo de cena. Exatamente. A gente não vê as crianças brincando como se brincava antigamente. A gente inventava brincadeira. Exato, a gente brincava com o que tinha. Você tem pouco mais de 18, eu tenho 40, eu lembro que a gente inventava brincadeira. Exatamente, brincava-se muito na rua, hoje a gente não vê mais isso, né? Então as crianças, a gente fala muito que a criança precisa descobrir o mundo a partir da sua própria experiência. Então, por que criança precisa pegar, sentir, pisar na terra, pisar na grama? Porque ela está chegando nesse mundo e quanto mais cedo ela explorar todas as suas habilidades motoras, cognitivas, ela vai descobrir tudo que existe nesse mundo. Mas quem vende essa ideia de que a gente tem que ficar com as nossas crianças enclausuradas? É isso, é o mundo que a gente está vivendo hoje. A gente não consegue encontrar o equilíbrio disso, né? Então, entender que faz parte do desenvolvimento da infância ela viver do lado de fora. Essa criança precisa explorar muito o mundo externo, cheiros, texturas. A criança até 2 anos, ela descobre o mundo a partir dos seus próprios sentidos. Por que eles levam tudo na boca? Claro. Né? Porque a primeira experiência dela é ali, ela vai oral, comer, né? Exatamente. Então, ela precisa ter contato com esse mundo que vai trazer coisas que elas experimentem, sintam no corpo, né? Para daí depois sim entender os processos cognitivos que virão na sequência do seu desenvolvimento. A gente está falando aqui do que é básico, a gente está falando do que é vida, Do que é simples. Do que é simples e do que é essência. Porque isso está no nosso primitivo. Primitivo no sentido de naturalidade mesmo. Exatamente. A gente fala muito nos primeiros 1000 dias de vida da criança. O que tem os primeiros 1000 dias? Os primeiros 1000 dias de vida é uma fase onde acontece o maior número de sinapses neurais. Tudo que ela aprender ali em relação a sabores, texturas, isso vai acompanhar ela por toda a vida. E essa fase não volta, não dá para repetir. Queimei essa fase, eu vou ter que depois correr atrás do prejuízo, porque não resgata. Então, é um tempo primordial de vida que, às vezes, as crianças estão perdendo fechadas dentro de um quarto, vendo uma tela, né? E aí essa criança que não trabalhou isso nesses primeiros 1000 dias vai ter que, depois, de um outro jeito, né, correr atrás. Tem muito, isso tudo que a gente está discutindo aqui tem muito a ver com o pai que, às vezes, ele passou por situações um pouco mais difíceis, um pouco mais naturais e que, de alguma forma, ele reprovou isso quando ele viveu e aí agora ele quer proteger muito o filho. É uma mudança de comportamento que parte do próprio pai, da própria mãe, porque a gente também vê esse movimento de proteção. Exato. Porque se confunde com o amor. Esse comportamento que a gente está tratando. É o cuidado exagerado. Às vezes a gente tenta suprir uma falta com outra coisa. Né? Então, é muito simples envolver as crianças em coisas do nosso dia a dia que fazem muito bem para elas. Por mais que o pai tenha essa rotina hoje que é muito mais acelerada, quando ele chega em casa à noite, eles podem fazer um jantar juntos, ler um livro, passar um tempo de qualidade junto com essa criança. É o cuidado responsivo que a gente fala. Então, quanto eu estou dedicando do meu tempo para essa criança que nesse momento precisa muito da minha presença? Às vezes eu penso o seguinte, essa geração da felicidade mentirosa que a gente está vivendo, onde todas as telas mostram só aquilo que é bonito, só aquilo que é prazeroso, que é agradável, que é gostoso. A gente tem a impressão, vou te dar um exemplo aqui, você vai a um restaurante e você tem lá uma família de 4 pessoas, tem pai, mãe, filho e filha. Vamos colocar aqui a família Doriana, né? Família feliz. O pai está no celular, com a sua cerveja na frente, a mãe está com o seu celular
o filho está com o celular e a filha está com o celular. Não há interação, a menos que eles estejam conversando pelo um grupo, que seja deles, né? Ainda assim é muito constrangedor, ainda assim é um perder a oportunidade de se conectar. E imagine isso dentro de uma casa, Juliana. Como que não é esse comportamento dentro de uma casa? Imagina como essa criança cresce, né? Porque a nossa geração que teve uma infância de muito mais liberdade, né, hoje consegue equilibrar. Né? Por mais que tenhamos nossas dificuldades para equilibrar a nossa vida profissional, a nossa vida pessoal, mas a gente viveu uma infância saudável, né? Como essas crianças vão ser no futuro, como elas vão se conectar com as pessoas se quando criança ninguém se conectou com ela. E sem contar que a gente fala de um fator fundamental aí, que é a alimentação. Essa criança, quando come na frente de um celular, na frente de uma tela, ela não percebe nem o que ela está comendo, ela não sabe. Então, as crianças, quanto mais saberem o que elas estão fazendo, terem percepção, estarem conectadas com aquele momento, mais elas vão crescer saudáveis. E aí você cresce com a cabeça só ali na frente daquela tela. Você não vê o mundo ao seu redor. E o pior é que o que você está falando é tão óbvio. Óbvio, mas no sentido assim... aqui está a receita para uma vida feliz, uma vida saudável, uma vida com mais condições de saúde, com imunidade e tudo mais, mas a gente está pecando. Mas o que pensar daqui para frente então, Juliana? Nossa, que pergunta difícil. Porque nós fazemos parte de uma geração que viu toda essa transição. Exato. Entre 1990, 1980 para 2024. Então a gente acompanhou tudo isso. A evolução da internet, a chegada, o que ela mobilizou, a mudança no mercado de trabalho, a mudança na educação. Mas como pensar hoje a educação das nossas crianças para que os efeitos disso sejam os menores possíveis de uma maneira negativa? Penso que nós, quanto profissionais da educação, precisamos estar muito atentos a isso. Porque, querendo ou não, isso recai na escola. E vai refletir, não tem né? dúvida. Isso recai na escola. Então, cabe muito a nós, profissionais que lidam com crianças, saber orientar essa família, trazer essa família para perto. De novo, eu vou falar em acolhimento, porque às vezes é essa família também que precisa de acolhimento, porque não sabe, às vezes não percebe o que está fazendo. Né? Quando a gente senta para conversar com o pai, com a mãe, quanto tempo você tem dedicado para passar um tempo de qualidade com a sua criança? Porque uma criança que passa 4 horas na escola, às vezes no outro período faz inúmeras atividades, né, complementares àquela rotina da escola, às vezes ficam na escola em período integral. Então, acho que cabe muito a nós, profissionais de saúde da escola, trazer esse contexto. E, principalmente, a responsabilidade da escola também, de fazer com que essa criança, nesse tempo que esteja ali, tenha prioridade a partir daquilo que a criança precisa fazer na escola, que é básico, né? Porque dentro dessa rotina toda, pelo menos em algum momento, ela vai estar tendo contato com o que de fato ela precisa. Exatamente. E na educação infantil isso é primordial, né? Nos primeiros anos de vida ainda então nem se fala. Essa criança precisa estar ali experimentando, vivendo sensações. Hoje a gente tem muitas famílias vivendo em apartamento. Quanto que essa criança brinca na terra, pisa na lama, né? Faz aquele banho de mangueira, não é uma delícia? Banho de mangueira, quem nunca? Eu já vi crianças que olham para um banho de mangueira e ficam... O que é isso? O que é isso, né? Como se fosse... Pra gente era muito natural tomar banho de chuva. Nossa, valeta. Né? Isso, exatamente. Brincar nas valetas, que coisa. Exatamente. Claro que existe hoje, nós temos outras opções, sim, mas não podemos perder essa essência de maneira nenhuma. A infância é um pecado isso. A gente falar que isso está acontecendo, quer dizer, é um pecado que isso esteja acontecendo com as nossas crianças, porque a gente tem que pensar num futuro. Como é que estarão? Tudo ligado a robô? Tudo conectado a robô, a uma tecnologia fria, né? Que só atende comandos? Sim, e desconectado das pessoas. Exato. Né? Porque cada vez a gente se afasta mais daquilo que é a nossa essência. A gente fica cada vez com mais dificuldade de ter um encontro com alguém, um encontro que eu digo no sentido de se conectar realmente com aquele momento, com aquela presença, se colocar no lugar do outro, ter empatia,
né? Então, tudo isso faz parte do processo de desenvolvimento da infância e a gente precisa preservar isso nas nossas crianças. Perfeito. Ó, 2h03. Mulher, o tempo voou. Que gostoso. Voou, porque a gente está falando de algo muito bom aqui. Você me dá 1 minuto, eu já volto aqui, porque eu tenho uma outra pergunta a fazer para você ainda sobre a questão educacional. Aguenta lá, bom. Juliana. Ô, Juliana, isso tudo que a gente está falando aqui, a gente de alguma maneira pode estar pensando num universo onde as famílias têm um pouco mais de condições aquisitivas, financeiras. Isso se aplica também em comunidades um pouco mais carentes? Ou hoje a gente percebe que está tudo embolado ali? Não. Não? Não. Essa comunidade mais carente, penso que sofre um pouco mais ainda. Né? A gente tem um Plano Nacional de Educação desde 2014, só que os índices mostram que mais de 3 milhões de crianças hoje não têm acesso à educação. Né? Então, o que é isso? Né? A gente ainda não consegue que todas as crianças tenham o seu direito básico adquirido, de estar na escola, por exemplo. Né? Então, com certeza, existem realidades que o trabalho infantil ainda existe muito. Né? Famílias desestruturadas de uma maneira muito mais intensa em relação a esse cuidado. Né? Então, com certeza, ali ainda a coisa fica mais triste. E o acesso também é mais difícil, né, Juliana? E acaba se tornando um ciclo, né? Acaba se tornando um ciclo, assim, que é muito difícil sair daquilo porque você não enxerga um outro mundo além. Bem isso, você tem toda a razão, porque assim, quando a gente vê um universo onde há muita escassez, onde há muita dificuldade, é muito raro você ter alguém que vive naquele contexto que de alguma forma sai daquilo, que é pensado de alguma forma, sair dessa realidade e ressignificar. Esse ciclo. Não é? É porque você não vê saída, exatamente, é muito difícil. Sabe aquela coisa da vida Maria, assim, né? A minha mãe era assim, a minha avó era assim, e aí vai continuando aquele ciclo e você não tem perspectiva, né? Precisa ter uma força interna muito grande para você conseguir abrir uma janela e olhar, né? Porque o mundo se torna cada vez mais cruel. Imagina como é isso para uma criança desde pequena. Ela nasce naquele contexto e aí ela não consegue ver outra coisa. Então, as oportunidades que vêm são aquelas, né? E aí vai indo naquele ciclo e é muito mais difícil. Para quebrar esse ciclo, Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim. Vou ser sempre assim. O que a gente precisa fazer, minha amiga? A gente precisa que todo mundo entenda que as crianças são o futuro e que se a gente não cuidar dele hoje, não vai ter amanhã. Né? Então, a nossa geração, de certa forma, é isso que você trouxe. Está um pouco perdida com tudo isso que está acontecendo. Acelerou-se muitas coisas. A gente não estava preparado. Isso é muito rápido, né? Aconteceu tudo muito rápido. E aí a gente se perde fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo e às vezes deixa de olhar para o simples, para o básico, para o essencial, que é a família, a vida das crianças, o cuidado que precisa ter com elas hoje, para que amanhã elas façam uma vida diferente. Imagina, se elas hoje crescerem sabendo de toda a capacidade que ela tem, uma criança precisa que as pessoas que estão próximas a ela acreditem na sua capacidade. Para que ela possa transformar a realidade de onde ela vive. Claro. Essa criança precisa de incentivo, de uma família afetuosa, de algo que encoraja ela para o mundo. E imagina, ela está crescendo no mundo onde ela vai ter acesso a tudo. Coisas que as gerações passadas não tiveram, era muito mais difícil. Hoje não. Hoje a gente tem uma facilidade, hoje a gente tem mais acesso a muitas coisas, mas aí a gente está, às vezes, deixando de lado quem vai transformar essa realidade. E essa é uma questão tão natural, porque tem 2 semanas, mais ou menos, nós convidamos aqui o pessoal do Banco de Leite para falar sobre a importância da amamentação, falar também sobre os serviços que tem no Banco de Leite aqui em Cascavel. E a profissional dizia o seguinte, olha, a mãe, até o jeito que ela coloca o filho para ser amamentado, o lado e assim todo o movimento que ela faz, ela está transmitindo não apenas a alimentação para o filho, né? As condições genéticas ali de capacidade, de imunidade. Ela está criando conexão, ela está criando com ele uma ligação afetuosa que vai garantir
um adulto saudável. E a gente passou, pelo menos a grande maioria, passou por esse processo. Mas aí quando chegou num outro ponto também muito crucial, se perdeu a mão. Para a gente fechar aqui a tua participação, e aí pegando isso como ideia mesmo, para a gente implantar, para quem está aqui acompanhando o nosso programa, que ainda não tinha pensado exatamente sobre essa naturalidade do que é a nossa existência e do que é a nossa formação. Qual é a tua orientação diante da tua formação pedagoga, com essa história de 20 anos à frente da educação, para que a gente possa educar melhor, criar melhor os nossos pequenos? Nesse contexto todo, você me fez lembrar de como hoje a gente fala muito numa educação mais participativa, né? Que ouvir as crianças, e a gente trabalha muito nesse aspecto. Sim, a criança tem voz e ela precisa ser respeitada e escutada, mas a gente não pode esquecer nesse processo, e eu percebo que muitas vezes a gente se perde nessa linha que é muito tênue entre a educação das crianças, porque às vezes a gente passa a ser amigos dos nossos filhos. A gente passa a deixar com que esse processo de escuta, ele deixe de ser numa linha onde que, sim, eu vou escutar a criança, eu vou dar voz para ela precisa sim ser atendida e respeitada, mas eu não posso esquecer que ela precisa de um adulto de referência para fazer a orientação necessária. Então, existe muito esse cuidado de que o processo de educação agora, né, tá muito... eu falo assim, as crianças precisam de uma mãe chata, né? Que oriente e eduque da maneira correta. As crianças não podem fazer tudo o que elas querem o tempo todo. Elas precisam de um adulto que seja a referência para elas. E eu posso sim fazer esse processo de acolhimento, de escuta, de entender o que essa criança está sentindo nesse momento de frustração, muitas vezes. Sim, tá tudo bem chorar, porque eu não vou te dar isso que você quer agora. Então, a gente tem trabalhado muito em trazer para essa criança, nomear as emoções que ela sente. Tá tudo bem. A gente vê crianças hoje que não conseguem mais se frustrar, porque tudo é muito rápido, a tela traz isso, é um retorno imediato, e quando ela não tem uma coisa que ela quer, ela vai chorar, bater, gritar, fazer tudo, até ganhar aquilo que ela quer. Isso. Não, você entende? E aí a gente se perde. Tá tudo bem chorar, a vida vai te dar tudo que você quiser o tempo todo. Não. Então essa criança precisa se frustrar. Ela precisa entender que tem hora disso, hora daquilo. Existem regras no mundo e a gente precisa aprender a seguir. Então sim, afeto, acolhimento, cuidado é essencial para o desenvolvimento saudável de uma criança. Mas regras também são. Empatia pelos outros, saber o que é certo e o que é errado é importantíssimo no desenvolvimento saudável de uma criança. Eu não posso fazer o que eu quero o tempo todo, né? E eu preciso crescer sabendo das minhas responsabilidades. E isso se aprende desde muito cedo. Então, são muitas coisas no dia a dia onde a gente precisa se reorganizar em relação à educação dessa criança. Trouxe muito conteúdo em relação ao desenvolvimento e precisa equilibrar isso, né? Pai é moderador. Exatamente. Pai, mãe, e aí, claro, a gente está generalizando, né? Os pais são moderadores, são as figuras que vão equilibrar o comportamento, a saúde emocional, a saúde intelectual, enfim, das nossas crianças e garantir que elas tenham melhores condições, sim, de ir para esse mundo donas de si, não é? Exatamente, empoderadas, Exato, né? Mas dentro da sua responsabilidade. No sentido mais positivo, né? Exatamente, da sua capacidade, o que eu já posso decidir, né? Perfeito. Obrigado, Ju. Imagina, satisfação, eu que agradeço. Alegria conhecer você. Igualmente. Obrigadão pela contribuição.